Então, domingo pela manhã eu atendo a pastora Cecília. E foi muito lindo que no discipulado Deus me despertou com uma palavra, né? E eu quero trazer essa palavra para essa igreja linda, essa igreja que ama o Senhor. E essa igreja que está sendo preparada para a volta dele. Essa canção que é a autoria é Yasmin, né? Maranata. Essa canção é linda. E essa canção realmente é um despertar para a igreja, para o Senhor levantar esse exército de última hora. Nós sabemos que quem está antenado aí, assistindo tudo que está acontecendo na política e na economia, o grande dragão vermelho está se levantando. O dragão vermelho está se organizando. Que está lá no Apocalipse que a gente estudou agora na campanha de Daniel. E ontem eu estava vendo esse dragão se levantando, se unindo com o Brasil, com a Rússia, com a Índia. Então, os sinais estão se cumprindo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos nos mover em direção ao céu. Vamos nos mover em direção à eternidade. Amém? A nossa visão não pode estar turbada. O nosso coração não pode estar preso às coisas desse mundo. Mas todos os dias nos prepararmos para a volta de Jesus. Igreja desperta. E qual é a vontade que eu tenho? Ganhar a alma, povoar o céu. Eu espero que você tenha esse desejo também. Povoar o céu. Amém? A palavra que o Senhor me trouxe está aqui, ninhos. Ninhos, bispa, o que é isso? Amém? Alguém puder trazer uma água para mim, eu agradeço. Ninhos está em Filipenses 4:8. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Eu vou ler de novo. Só aqui já clareou o seu entendimento. Ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Eu quero perguntar para você, não vai me responder. Como estão os seus pensamentos? O que você tem pensado? O que tem roubado a sua mente? Nós sabemos que por mais que nós não estejamos nos expressando em fala, os nossos pensamentos ficam ali, ó. E a Bíblia, a palavra do Senhor, nos dá uma direção. E é por isso que o Senhor me deu essa palavra hoje. O que você tem pensado? O que você tem gastado seus pensamentos? Aonde você tem investido seus pensamentos? Como estão os seus pensamentos? Porque, aí eu vou dizer, nós temos duas palavras para aprender nessa noite. Nós vamos aprender sobre ninho. E existem os ninhos, dois ninhos. Existe um ninho natural, que é feito pelos pássaros para gerar e proteger seus filhos. É lindo observar como trabalham na construção, galho por galho. Eu não sei se vocês já tiveram prazer, eu moro numa casa, e esses dias eu estava sentado na varanda, e observando um passarinho indo e voltando, construindo um ninho no telhado. Meu Deus, ele tem só os pezinhos, né, e as asas, ele não tem a mão para envolver, é com o bico, e eu achei a coisa mais linda. Eu digo, meu Deus, que trabalho dá para esse passarinho. Ele vai lá cortar o galhozinho, traz, e aí ele vai costurando igual uma agulha, montando, e no final fica a coisa mais linda. E ele vai galho a galho,
quantas idas e vindas para ele construir o seu ninho, que representa para ele um lugar seguro para ele gerar os seus filhotes. É lindo de ver. Mas o que eu quero trazer para você hoje é uma palavra que é uma filosofia. Ninhos espirituais, no sentido de, quem já ouviu essa frase? Não deixe um pássaro fazer ninho na sua cabeça. Quem já ouviu isso? Não deixe pássaro fazer ninho na sua cabeça. Eu quero dizer para você que os pássaros podem até voar sobre a nossa cabeça, mas eles não podem fazer ninhos. Jamais. Por quê, bispo? Porque quando nós falamos essa frase, ninhos espirituais, mentais, que são construídos em nossa mente através de pensamentos, ideias e influências. Quando eu deixo um pássaro sentar na minha cabeça e querer fazer na minha cabeça um ninho, eu vou ter problemas. Porque eu estou falando de ninhos espirituais. Não estou falando do ninho do pássaro que vai e faz para o seu abrigo. Mas eu estou falando de construções mentais, que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno, que são atirados contra a minha mente. E aí, vai construindo na minha mente alguns pensamentos errados. Vai construindo na minha mente algumas situações erradas, alguns comportamentos errados, algumas mentiras. Vai construindo na minha mente ideias erradas. Ideias absurdas, ideias ilógicas, ideias imagináveis por uma lógica humana, que não serão boas. Os dardos inflamados do maligno não vai gerar na sua mente pensamentos bons, vai gerar na minha e na sua mente pensamentos errados, mentirosos, enganosos, para nos destruir. Ninhos espirituais, mentais, construídos em nossa mente através de pensamentos e ideia. A mente, nós sabemos que uma das coisas que o Senhor mandou foi nós renovarmos a nossa mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. Campo de batalha não é o nosso coração, é a nossa mente. Quantos pensamentos você tem por dia, por segundo, por minutos? Muitos. A nossa mente não para, o nosso corpo para, mas a nossa mente não para. E aí o que eu quero trazer para você? A Bíblia ensina que a nossa mente é o centro dos pensamentos, ações e identidade. A minha mente é o centro dos meus pensamentos. E os meus pensamentos provocam ações. E as minhas ações dizem quem eu sou. Diz ou não diz? As minhas ações dizem quem eu sou. E essas ações são geradas pelos meus pensamentos. Vocês estão entendendo? Aonde nós devemos cuidar é dos nossos pensamentos. A vontade de Deus era que o homem governasse tudo, mas o pecado trouxe a perda desse domínio. Assim começou a guerra na mente. Por quê? Porque está lá em Gênesis, quando o Senhor fala para nós dominarmos sobre os peixes. Coloca para mim Gênesis capítulo, deixa eu ver se eu anotei aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus nos fez com uma mente curada, com uma mente sarada, para nós dominarmos. Coloca aí para mim, Gênesis capítulo 1, 28 diz o quê? E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar,
e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus falou isso para nós. Vão lá, dominem. Domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre todo animal, domine sobre tudo que se move. Mas muitas vezes, quando o homem pecou, nós estamos, ao invés de dominarmos, nós estamos sendo dominados pelos pensamentos errados, mentirosos de Satanás que são lançados na nossa mente. No casamento, a esposa olha para o marido e Satanás coloca pensamentos errados. E ela já começa a ver o marido como uma pessoa ruim. Coloca no pensamento do marido algo sobre a esposa. Ele já começa a ver a esposa como uma pessoa ruim. Já no trabalho, Satanás coloca um pensamento ruim de um colega para com o outro. E vocês observaram aqui que eu disse no início, que esses pensamentos, eles geram ações. E vem ideias, e pessoas influenciam. Quantas vezes eu, como pastora, eu tenho que lidar, como bispa, com pessoas desconstruindo o pensamento delas. De morte, de suicídio, de abandono, de medo, de intriga, de briga, de inveja, de contenda. Quantas vezes eu chego nas pessoas e falo, veja isso como espiritual. Se você não vê que Satanás entrou na sua mente para desconstruir a sua vida e atrapalhar o seu projeto, você vai se perder. Você vai desistir. Porque Satanás não vai trazer pensamentos bons, ele vai trazer pensamentos maus. E esses pensamentos vão provocar ações em você, que vai te destruir, que vai me destruir, se eu aceitar os pensamentos. Se eu entender que há um mundo espiritual, que já tirou Eva do jardim, que dominava e agora não domina mais. Eu tenho que entender que esse mesmo demônio continua trabalhando para que eu desista da verdade do Evangelho. Para que eu desista da pureza do Evangelho, para que eu desista da minha família, para que eu desista do meu chamado, para que eu desista do meu ministério, para que você desista daquilo que o Senhor já determinou lá no Éden: dominai, conquistai, possuir, governai. E às vezes Satanás está prendendo você na mesmice, porque você está se deixando dominar pelos pensamentos. Está deixando o demônio fazer o ninho na sua cabeça. Está deixando o demônio enganar você, mentir para você. Romanos 12, 2. A vontade de Deus era que o homem governasse, mas o homem pecou. Assim começou a guerra da mente. Romanos 12, 2, ele nos diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que que eu preciso renovar a minha mente? Porque muitas pessoas têm mente de derrotado, fracassado, perdedor, desobediente, mentiroso. Satanás implantou. O povo, quando saiu do Egito, não chegou na terra prometida, porque a sua mente era mente de escravo. Estava preso aos pepinos, às carnes. Esqueceram dos açoites, das prisões, das celas, das humilhações. A mente estava escrava. Se tem uma área que precisamos libertar, é a nossa mente.
Porque a nossa mente, a Bíblia diz que tem que ir cativa ao céu. Por que que situações nessa terra atribulam você, desgostam você, paralisam você? Por causa da sua mente. A Bíblia diz que aquilo que o homem pensa, assim ele é. O que você pensa, você é. E Satanás, sabendo disso, começa a lançar dardos na mente. Começa a lançar mentiras. Começa a construir uma construção. Um processo de construção na nossa mente. Os pássaros constroem o ninho aos poucos, galho por galho, até que se torne um lar. Da mesma forma, nossa mente pode ser ocupada pouco a pouco. Cada pensamento errado que você aceita, você é preso nele. Cada mentira aceita, você é presa nela. Cada brecha aberta, você é presa nela. Precisamos vigiar os nossos pensamentos. Precisamos tirar da nossa mente os pensamentos ruins que Satanás tem lançado. Nós entendemos que nós não temos guerra com pessoas, nós não temos guerra com situações, nós temos guerra com o que o inimigo quer implantar na nossa mente. É isso que nós temos. Eu vou abandonar essa mulher, porque ela não presta. Eu vou abandonar esse homem, porque ele não presta. Eu vou abandonar. É esse pensamento que Satanás quer colocar na sua mente. Eu estive agora no lançamento do livro da Aline, a Moana. Alguns conhecem a Moana. Ela frequentou essa igreja, ela fez encontro com Deus aqui. Ela congregou um tempo conosco aqui. E eu fui agora para o lançamento sábado do livro que conta a história da mãe e da filha. E eu pude acompanhar essa história mais de 2 anos, quase 2 anos como psicóloga e como pastora acompanho até hoje. E eu pude ver quantos pensamentos vinham sobre aquela mãe, de abandonar, de achar que não tinha mais jeito, de achar que estava perdido. Mas o Senhor renovava a sua mente, através da palavra, da oração, de amigos que se levantavam para dizer: continua, vai dar certo. Através da terapia, da oração, e hoje ela está vivendo o milagre. Hoje ela está vivendo o milagre, testemunhando o milagre. Por quê? Porque venceu pensamentos, guerras da mente que Satanás lança para te paralisar, para te prender, para roubar o projeto que Deus tem na tua vida, para roubar a promessa que Deus já fez desde o ventre. Então, cada pensamento errado que você aceita, cada conversa maligna, diabólica, porque tem gente que chega perto de você só para falar mal dos outros. E aí fala mal, e aquilo te envenena também. E aí você se perde, porque você não vai levar seu pensamento cativo a Deus. Tem pessoas que são envenenadas por outras pessoas, que começam a lançar pensamentos através de falas. Envenena o coração. E quem perde a bênção é você. Não é quem falou, não. Porque você sai da sua posição. Um terço de anjos caído no céu, junto com Satanás. Por quê? Porque um demônio envenenou 1/3 dos anjos. Não foi ele sozinho, não. 1/3 dos anjos. Você sabe o que é isso? Você sabe quantos milhões de anjos tem no céu? Pois 1/3 saiu junto com Satanás, por causa de uma conversa maligna, uma conversa gerada no céu contra Deus. As más conversações corrompem, entra, envenena.
Então, cada pensamento errado, cada mentira aceita, cada brecha aberta, assim o inimigo vai formando um ninho de engano, colocando ovos e gerando frutos de destruição. Não é isso que o passarinho faz? Bota ovos. Ah, bispa, mas isso não acontece comigo, acontece com qualquer um, até comigo, se eu deixar. Até comigo, irmã, se eu deixar. Mas eu falo até comigo, não é porque eu sou bispa, não. É porque eu sou humana também. E Satanás vem e lança, e eu digo, demônio, ó, Ravi, sai daí que tu não vai entrar aqui, não. Espera aí, sai. Se você não reconhecer, você vai se perder. Porque você não vai ficar satisfeita com nada nessa vida. Eu conheço pessoas insatisfeitas que têm vontade de morrer. E tem tudo. Por quê? Porque o demônio fica mentindo. E eu vou falar algumas mentiras. Então vamos lá. Quando abrimos brecha, nossa mente pode se tornar um aeroporto do inimigo, recebendo todo tipo de influência maligna sem percebermos. Quando eu abro brecha, aí o Satanás aproveita, começa a lançar pensamentos negativos. E o que a Bíblia diz? Guardando a mente. Nosso cérebro foi feito para acomodar, para comandar e não para ser comandado. O único que deve governar nossa mente é o Espírito Santo. Eu li lá, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Agora eu vou passar o culto todinho. A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, é nisso que eu vou pensar. Não, mas aí eu não vou pensar nisso, eu vou pensar o tanto que a irmã Maria é chata, o tanto que a irmã Maria é orgulhosa, o tanto... A senhora entende? Ela não é nada disso, eu estou citando ela como exemplo. Essa é uma mulher linda de Deus, minha intercessora. Mas, o que eu quero dizer para você? É que Satanás põe você para pensar tudo que não é agradável, tudo que não é de boa fama, tudo que não é bom. Começa a lançar pensamentos contrários na sua mente. E na minha, se eu deixar também. Não entra, não. Uma vez eu estava numa sala de aula com a professora de psicologia, ela estava dando aula sobre loucura. Aí ela começou dizendo assim, olha gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, todo mundo é doido. Não tem ninguém normal. Todo mundo é louco. Eu digo, está repreendido, isso aqui não vai entrar na minha não, porque eu sou curada, comprada e lavada com o sangue do Cordeiro. Se ela quiser ser doida, ela vai ser sozinha, com a filosofia dela. Vocês estão entendendo? Mas teve gente na sala que ficou, é mesmo, todo mundo tem um pouco de loucura mesmo. Ah, eu acho que eu também sou doida. Vocês estão entendendo o que é pensamentos? A pessoa fala e a outra vai começando a querer viver aquilo. E eu disse, está repreendido, demônio. Eu sou saudável. Eu tenho a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é saudável. Amém? Quem tem a mente de Cristo é saudável. Então, é isso que eu falo, são falas malignas que entram na mente de muitas pessoas. Então, nós somos feitos para comandar e não para ser comandado, e quem vai comandar a nossa mente é o Espírito Santo. Precisamos encher os pensamentos com o que é bom, puro e verdadeiro. O que dizem alguns rabinos, eu quero trazer isso para você. Eu gosto de, quando eu estou pregando, pegar alguns conhecimentos rabínicos. O que eles falam sobre a mente? Lev em hebraico é coração. É a sede tanto dos pensamentos quanto das intenções. A mente é comparada a um jardim. Aquilo que se planta, ideias, palavras, crenças, inevitavelmente dará fruto. Isso aqui é sério, gente. Se você ficar pensando, vai dar fruto o seu pensamento. Se você estiver pensando em fazer o mal, uma hora você faz. Porque vai dar fruto. Se você estiver pensando no bem, uma hora vai dar fruto. Por isso que os coachings hoje usam a força do pensamento. Focaliza, desenha, vai. Porque ele sabe que aquilo que você pensa
E aí ele leva para o coach, mas a Bíblia diz que é fé. Que a fé é as coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Então, o que esse rabino está dizendo aqui? Isso é importante. A mente é comparada a um jardim, a sua mente é um jardim. Que Satanás quer fazer igual ele fez com Eva. Ele entrou no jardim e tirou Eva do jardim, aonde ela estava plantada. E ele quer fazer isso com você hoje. Mesma coisa, ele entrou na mente de Eva. Ele enganou ela. Ele quis mostrar algo que não existia. Quantas vezes Satanás quer te mostrar algo que não existe? Que é imaginação. Essa semana uma pessoa me procurou e disse: bispa, eu queria falar com a senhora porque eu estava sentada numa cadeira na igreja e a senhora mandou eu sair da cadeira. A senhora mandou eu sair porque a senhora não gosta de mim? Eu disse: não, eu amo sua vida, mas você sentou na cadeira do pastor Francisco. Eu mandei buscar outra cadeira para você e você não quis. Se levantou aborrecida. Satanás botou na cabeça dela que eu mandei ela sair da cadeira porque eu não gostava dela. Eu digo: minha filha, eu vi na hora a sua atitude e eu já repreendi. Você sentou no lugar do pastor que estava do lado da esposa dele. Ele tinha levantado para o banheiro, você chegou e sentou. E eu disse: você pode sair da cadeira do pastor e sentar bem aqui que eu vou pedir para botar uma cadeira para você. O próprio cão plantou a ideia. Aí eu digo: pois é. São esses pensamentos que Satanás põe. E você se perde pensando essas coisas. E isso acontece em tudo na vida. Se nós não sabermos compreender o que Filipenses fala, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, nisso pensar, e poderia ter pensado: ah, tá, é o lugar do pastor. Ô bispa, desculpe, tá bom, vou sentar aqui. Mas vem o quê? O dado inflamado do maligno. Você entende? Vem assim, ó, puf, ele aproveita a brecha. Porque já viu uma oportunidade ali de um coração magoado, ferido ou cheio de problemas. Você entende? E de repente nós precisamos entender que a nossa mente tem que pensar o que é bom. Por quê? Porque é um jardim que se você plantar, o que você plantar vai dar fruto. O que é que você tem plantado? Derrota, negatividade, inveja, morte, luta. O que você tem plantado? Desistência. Vai frutificar. A notícia é que vai dar fruto. Amém? Então, ele ensina também que pensamentos repetidos se transformam em hábitos e hábitos formam caráter. Isso é forte, gente. Pensamentos repetidos formam hábitos e hábitos formam caráter. Isso aqui é forte. Se você ficar pensando, o seu caráter vai ser conforme você pensa. O seu caráter, o meu caráter, vai ser como você pensa. Eu não costumo ver situações difíceis e ficar impossível. Eu não vou dar conta, eu não vou vencer. Não. Eu não quero um caráter fraco, de derrotado. O que é que você tem que pensar? Vai dar certo, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou possuir, porque Deus está comigo. Amém? Então, aquilo que você pensa repetidamente vai virar hábito e vai formar um caráter. Portanto, guardar a mente é guardar a sua vida espiritual. Quando você guarda a sua mente, quando você seleciona o que você quer pensar, você está guardando sua vida espiritual. Você está guardando seu coração. A mente pode ser um trono para a presença de Deus, ou um trono para más inclinação. A escolha é nossa.
A minha mente pode ser um trono para Deus, aonde eu glorifico, eu exalto, eu elevo, eu penso coisas boas, sabe? Ou então um trono de Satanás, aonde eu só tenho inveja, calúnia, blasfêmia, pensamento ruim, pensamento contrário. Então, ele diz assim, que a mente pode ser um trono para a presença de Deus, ou um trono para as más inclinações, e etzhará, a escolha é nossa, segundo esse rabino. Agora, quando Gênesis fala para governar, Deus nos deu uma mente de governo e liderança. Quem tem essa mente de governo e liderança? Nós temos essa mente de governo e liderança. Se você não tem, eu quero dizer para você que você já saiu do Egito. Você está em direção à terra prometida. Amém? E Deus está contigo nessa terra prometida. Vai ter o deserto, vai ter a dificuldade, mas Ele está contigo, te direcionando à terra prometida. Amém? Ele está conosco. O inimigo roubou isso no Éden, mas em Cristo podemos restaurar o domínio. Hoje precisamos permitir que nossos pensamentos estejam alinhados com a palavra de Deus. E como é que vai estar alinhado com a palavra de Deus? Eu quero dizer para você alguns pensamentos que Satanás lança. Eu lembro que um dia eu estava em sala de aula, na faculdade, que eu fazia de arquitetura, e eu estava na sala. E aí o professor chegou e disse assim, olha gente, eu vou passar um trabalho agora, e para entregar agora na sala, vai valer ponto. Aí era um desenho manual, e eu ainda não sou boa de desenho manual. E acho que era para desenhar um telhado com a queda d'água. E eu comecei, ele disse para entregar ainda na aula, para valer ponto. E eu comecei a fazer aquele desenho, aí rasguei a folha, aí rasguei, e lá, e o tempo passando, e eu estudava pela manhã, então eu estudava só com meninozinho de 19 anos, 18 anos, tinha acabado de sair do colégio, e os bichinhos bons mesmo, fazendo era rápido. E eu lá, uma senhorazinha mãe de 3 filhos, sei quantos anos que não pisava numa sala de aula, encarando aquele desafio ali. Os 40 anos já, quase 40 anos. Mas eu me desafiei a ir para a sala de aula. E aí, eu disse, não vai dar tempo. Aí comecei a ficar triste, pensando, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir entregar. Jesus me ajuda. Jesus me capacita para me entregar. Me ajuda. E aí o tempo foi passando, aí o professor, quando estava perto de terminar a aula dele, disse, gente, é o seguinte, muita gente ainda não fez, então me entreguem na próxima aula. Eu disse, glória a Deus, vou levar para casa e eu faço. Mas eu fiquei triste comigo ali, eu disse, Jesus, é tão difícil, Jesus, essa disciplina. Me ajuda. Aí deu o horário do intervalo, o pessoal saiu para lanchar e eu nem quis ir, porque eu fiquei ali tentando fazer, meia triste, dizendo assim, eu não vou conseguir, ali na minha mente, e pedindo ajuda. Quando tocou para entrar o próximo professor, eu nunca esqueci o nome desse professor. Na hora que ele entrou na sala, eu estava sentado, ele olhou para mim e disse, Aldeilda, que é meu nome, né? Eu acredito em você, você consegue. Aí do nada, eu digo, foi Deus me respondendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Satanás quis lançar pensamentos negativos que eu não iria conseguir, e Deus usou aquele professor que não era o que tinha passado trabalho, já era outro professor. Ele entrou na sala, ele olhou para mim, tinha várias pessoas, mas ele disse, Aldeilda, eu acredito em você. Você consegue. Aí eu disse, o próprio Deus me respondeu aqui. E eu consegui, entreguei o trabalho. Amém? Então, quando vem esses pensamentos que dizem assim, como farei? Não consigo, tenho medo de ir. Josué capítulo 1, 9, coloca aí. O que é que o Senhor te responde? Você que está com pensamento negativo, que você não vai conseguir, que você não vai possuir, que você não tem como ir.
Josué capítulo 1, 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Porque não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Se você for para um lado, se você for para o outro, não tenha medo, o Senhor é contigo. Não te espante, mas faça a sua parte. Tenha o seu esforço. Satanás vai entrar no meio, mas ele vai ter que sair, porque o Senhor está do teu lado. Amém? O Senhor é comigo, o Senhor é contigo. E naquela hora o Senhor me respondeu. Amém? Outro pensamento que Satanás tenta colocar na minha e na sua mente. São muitos problemas. Não vou conseguir resolver. Tem hora que parece que vem um furacão de problema. Parece que vem tudo uma vez. Lembra de Jó? E a gente estudou agora sobre Leviatã, sobre ataque simultâneo do inimigo na nossa vida. Aonde ele ataca em todas as áreas. Finanças, saúde, família, ministério. Ele vem com ataque simultâneo, como foi na vida de Jó. Num dia só, Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu tudo que tinha ali. E a saúde, só não perdeu a mulher. Tudo num dia só. Ataque simultâneo do inimigo. Quem nunca passou por isso? E aí você pensa assim, agora acabou, eu não vou conseguir. Aí Satanás começa a colocar na sua mente, você não vai conseguir. São muitos problemas. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. O que é que o Senhor nos responde? Eu quero trazer a palavra que gera vida. Eu quero trazer a palavra que gera cura. Amém? 1 Samuel 17, 47 diz: e saberá toda essa congregação, olha aí, que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará a vitória na vossa mão. Amém? O Senhor vai entregar a vitória na nossa mão, porque dele é a guerra. Deus não precisa de espada, Deus precisa que você creia, Deus precisa que você pare de profetizar o medo, pare de profetizar o problema, e comece a profetizar a vitória. Transicione a sua mente para a promessa do Evangelho, para o poder do Evangelho, para um Deus que eu falei essa semana, que o pastor Lucas pregou, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo que ele começa, ele termina. Amém? Tudo que ele começa, ele termina. Então você vai saber que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor age na minha e na sua dificuldade. Quando Satanás colocar um pensamento na sua mente, dizendo assim: eu não valho nada, ninguém me vê, para que eu presto nessa vida ainda? Eu só causo problema, a minha vida é um problema. Minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, meu marido me abandonou, eu não valho nada. Quantas vezes, gente, esses pensamentos têm adoecido as pessoas? A crença, na psicologia, a crença do desvalor. A pessoa acha que não tem valor nenhum. Ela acha que ela nasceu para sofrer. Eu nasci assim, assim eu vou morrer. Ela acha que o mundo conspira contra ela. Ninguém me ama, ninguém me vê. A minha vida é ruim, a minha vida é difícil. Ela se vê com a vida mais difícil de que todo mundo. Tipo, nasci debaixo da maldição. Fui marcada para o sofrimento. Quantas vezes... E eu estou falando de ser humano, pessoas. Eu estou falando de gente que pensa assim. Bispa, tem pessoas que pensam... Tem, porque Satanás está fazendo um ninho na cabeça dela. Toda hora trazendo um pensamento negativo. A Bíblia chama, vou repetir, dados inflamados do maligno.
A psicologia chama de pensamentos negativos involuntários. Eu sou feia, eu não mereço. Quantas vezes Satanás traz esse pensamento para você? Eu quero te dizer que esses não são pensamentos de Deus sobre você. Eu quero dizer para você que esses são pensamentos de morte. E Deus não é morte, Deus é vida. E lá em Isaías, capítulo 58, versículo 1, eu quero trazer quem você é. Eu quero dizer quem você é. Está lá em Isaías 58. 58, versículo 11, tá? Versículo 11. Eu quero dizer quem você é. Olha o que você é. Você é um jardim regado. E como um manancial cujas águas nunca faltam. Sabe? O Senhor vai te guiar, vai me guiar para lugares seguros. Olha, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Mesmo que você esteja em deserto, mesmo que Satanás esteja dizendo que você não vai romper, não vai conseguir, Deus vai me guiar, Deus vai te guiar. E fortificará os teus ossos, e nós seremos como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Você será um manancial de vida. Você foi feito para ser um manancial de vida. Você e eu nascemos debaixo de um propósito. Mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, seremos esse jardim que não vai faltar o amor do Pai, que não vai faltar o cuidado do Pai, que não vai faltar a bondade do Pai. Você consegue? Não deixe o inimigo invadir a sua mente. Não deixa. Gente, são muitos pensamentos, são muitas falas. Às vezes, eu acho que eu já contei isso na live, mas eu acho que eu não contei na igreja. Tinha um irmão que veio congregar aqui nessa igreja com a família dele. Veio passar uma chuva aqui. Só que ele era uma pessoa que eu já percebia que ele era meio assim, né? E eu não me mantinha muito, falava muito, era meu esposo que conversava mais. E um dia a gente foi abrir uma célula. A gente foi abrir uma célula e eu convidei a esposa dele para participar dessa célula. E aí eu organizei com algumas mulheres um jantar, que eu gosto muito, né, de fazer a célula de casais sempre com um jantar. E nós organizamos ali o jantar, e aí a irmã disse, meu esposo quer ir, bispa. Eu disse, mulher, só mulher, fale para ele que é só mulher. Não, mas ele disse que quer ir. Eu disse, então vou dizer para o bispo ir, né, porque é só mulher, então o bispo vai e fica conversando com ele, janta, e depois eu vou falar para o bispo sair com ele para andar, enquanto a gente faz a célula. E aí fui, aí o bispo foi, eu disse, amor, o irmão lá é só de mulher, mas ele quer ir, então... o senhor, tu vai e sai com ele. E aí a gente foi fazer a célula. E eu sempre começo pelo jantar. O povo chega com fome mesmo, né? Ninguém vai ouvir a palavra com fome. Vai ficar dizendo para acabar logo para ir comer. E aí eu fui para a fila. Gente, vamos jantar e tal. Aí fui para a fila. E o irmão veio também para a fila. E tinha umas 3 irmãs e o irmão aqui. Aí ele virou para mim e disse assim, bispo, eu vou lhe falar uma coisa. Eu digo, fala, irmão. A senhora é uma mulher muito chata. Eu não gosto da senhora. Eu acho a senhora muito antipática. Aí todo mundo olhou para ele e olhou para mim. O que eu ia dizer, né? Eu disse, irmão, infelizmente isso não é sobre mim, é sobre o senhor. O senhor é essa pessoa chata, antipática. Não é, gente? Ele não é essa pessoa. Só que o senhor está querendo jogar a sua lama em mim, mas ela é sua. Aí você falou isso com a bispa, não tem problema, ele está cheio de problema, mas essa pessoa não sou eu, sou uma mulher feliz. Você entende? O dado inflamado maligno queria me atingir, eu ia, meu Deus, amor, olha aí o irmão, eu sou isso mesmo. Só não, irmão, eu sou curada e lavada com o sangue do Cordeiro. Amém, sou liberta
Cordeiro. Amém? Eu sei quem eu sou em Deus. Você precisa saber quem é você em Deus. Nada do que falarem, que tentarem colocar na sua mente, não é você. Aí ele se envergonhou. E as irmãs, meu Deus, não se preocupe não, irmão. Satanás se manifesta em qualquer lugar, até numa célula. Mas você precisa estar seguro nos seus pensamentos. Você precisa estar seguro em quem você é. Você precisa ter segurança de que Deus é na sua vida. Satanás não vai invadir seus pensamentos dizendo que você é um fracassado, que você é um derrotado. Satanás vai cirandar você 24 horas por dia, atacando a sua mente, mas você não vai se deixar ser vencido por ele. Você vai visualizar a sua conquista. Você vai avançar para o alvo. Quando ele disser que você não vale nada, você é um jardim regado. Você é um jardim protegido. Quando ele disser quem é você, vá lá para Jeremias 17:7. Quando ele perguntar quem é você, colocar medo em você, você não terá medo, porque Deus vai cuidar de você. Jeremias 1:8, depois Jeremias, já colocou 17. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cujo a confiança está no Senhor. Sua confiança não está em pessoas. Uma vez, aqui nessa igreja, já aconteceu isso 2 vezes, aqui. Um irmão que dizimava aqui na igreja, o dízimo dele ajudava a pagar o aluguel. Aí ele começou a querer achar que, né? Aí eu ganhando discípulo, ele tirando. E eu, meu Deus, aí eu disse, irmão, amor, olha, o bicho é mais tranquilo, eu já corrijo logo, irmão. Eu já boto logo Satanás para correr. Eu disse assim, irmão, a sua atitude está errada na reunião de líderes. O que o senhor está fazendo, eu estou ganhando aí uma família, pagando um preço, indo todo sábado, que é o meu dia de descanso, para a casa dessa família. E o senhor está pegando essa família e fazendo com que a família erre o caminho. Ah, mas é porque eu sou professor de uma faculdade e não sei o quê, e eles são muito assim. Ele é um doutor, ela é uma professora, e essa igreja. Eu digo, não, irmão, não é assim não. Ah, pois eu vou sair dessa igreja. Pô, vá com Deus. Que o Senhor te acompanhe. Aí alguém disse, bispa, ele dizima, e o dízimo dele ajuda. Eu digo, quem mantém essa igreja é o Senhor. Quem mantém essa casa é o Senhor, porque eu confio nele. Você entende? Você entende? Quem mantém essa casa é o Senhor. E aí todo mundo ficou assim, e nunca faltou. Diga glória a Deus. Outra vez, 3 irmãos. Olha, vocês não podem ir para Marabá por causa do congresso, dizendo com outras pessoas lá. Aí alguém chegou e disse, bispo, aqueles 3 ali estão com um montinho ali, fazendo montinho, porque vocês vão estar organizando a viagem para Marabá da igreja. E diz que vão pegar o bispo no final do culto e entrar na mente dele. Aí eu disse, foi mesmo, irmã, e um deles é meu marido. Eu digo, obrigado, a senhora entregar seu marido. Um deles é o meu marido, e eu não quero essa maldição para a minha vida, não. Eu digo, pô, tá certo. Terminou o culto. Aí os 3 foram sentados lá atrás, esperando o bispo aqui atendendo as pessoas. Eu já sabia, o bispo não sabia de nada. Aí eu fui lá, a mão na cabeça. Satanás, tu fez ninho aqui, mas tu vai sair agora da vida desses homens, porque a fala deles está anulada e cancelada. Demônio que age na vida deles, saia. Só diz que eu estou em demônio. Não, senhora, então não. Só Satanás que está fazendo um ninho na cabeça de vocês, para gerar pensamentos malignos, de contenda, de discórdia. Sai, em nome de Jesus. Rapidinho se levantaram, e o bispo, o que foi, amor? Nada não, Jesus já resolveu. Jesus já resolveu. Você não pode deixar que Satanás entre na sua mente, faça ninho,
na sua mente, nem no seu ambiente. Você tem que saber que bendito é aquele que confia em Deus. Bendito é aquele. Você pode estar decepcionado com todos e com tudo. Você pode não confiar em ninguém, mas o Senhor diz: continue confiando, continue acreditando em mim, e a minha graça te basta. Coloca Jeremias 1:8 para a gente finalizar. O que eu estou falando para você hoje, jovem, homem e mulher: Satanás está lançando dardos que muitas pessoas estão caindo. Muitas famílias estão se separando, porque não tem um bom conselho, tem um mau conselho, um mau pensamento. Muitos filhos estão em desobediências com o pai, porque não tem um bom conselho, tem um mau conselhos e maus pensamentos. Muitas situações de ministérios estão se acabando, porque não tem um bom conselho, tem um mau conselho. Muitos estão se perdendo, porque deixaram de ter o pensamento guiado pelo Espírito Santo. Deixaram de pensar no que é bom, no que é perfeito, no que é agradável, no que é de boa fama. Amém? E o Senhor nos diz assim, ó: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a barreira que se levantou na tua vida? Qual foi a situação? Não temas. Qual foi a impossibilidade? Não temas. Não temas. Quando eu estava comprando a minha casa, eu tinha fechado negócios, eu tinha um prazo para pagar. A última prestação, não era documentação, era a prestação da casa. E aí eu viajei com meu esposo para Alpebas e fui para lá tentar vender uma casa que a gente ainda tinha. E era impossível vender a casa em um dia, se tinha anos que eu tentava vender aquela casa. Anos. E aí eu tinha 2 dias para vender aquela casa. E eu fui para lá. E todo mundo dizendo: é difícil, 2 dias é muito difícil. Olha os pensamentos. Eu dizia: Senhor, Tu é Deus do impossível. Senhor, Tu é Deus do impossível. E aí a gente ia sair da cidade meio-dia. Diga: amor, nós vamos embora hoje meio-dia. Aí ele disse assim: vamos ali no cartório, só para me pegar a documentação da casa atualizada. Era 11 horas. E eu disse: vamos. A gente foi no cartório. Quando a gente chegou no cartório, ele pediu a documentação. Quando a gente estava pegando a documentação, o celular tocou dele. Aí ele atendeu. Ele disse: eu estou passando aqui em frente a uma casa, assim, assim. Essa casa é sua? Ele disse: é minha e agora vai ser sua. Aí ele: não, eu não quero. Não, vai ser sua, me espere aí. A gente estava, tipo assim, 5 minutos do local. Espere aí, essa casa é sua. Eu sei que nós fomos lá. Aquela senhora, era uma senhora, gostou da casa. Ela estava comprando uma casa atrás, mais cara. Quando ela soube do preço da nossa, ela cancelou lá e comprou a nossa. Em 2 dias. E aí eu vim embora feliz. Ela deu o sinal, eu dei uma parte, ficou faltando uma parte para quitar a casa. No dia de quitar a casa, ela ia mandar o restante. No dia que ela ia mandar o restante, apareceu porque hoje para se vender um imóvel tem que estar tudo legalzinho. Apareceu um negócio lá na Receita Federal de não sei quantos mil anos. E ela disse assim para mim, ligou para o Vanderlei: olha, eu não vou fazer o pagamento do restante da casa se vocês não resolverem essa situação. Aí eu: que situação é, amor? Aí ele me deu. Aí eu liguei para a advogada nossa. Ela disse: não, isso aqui não tem nada não, já está resolvido, isso aqui já deu baixa. Aí a mulher ligou de novo: olha, mas eu não vou fazer esse negócio. Eu digo: cão. Eu só olhando meu marido, né, que eu sou meia raivosa. Eu digo: cão, como é? Aí ele: amor, a mulher está dizendo que não vai mandar o pagamento e a gente tem que pagar a casa hoje. Aí eu disse: não é ela não, filho. É Satanás que se levantou
Eu digo, olha, Satanás, tu vai soltar essa venda, porque quem deu essa venda? Porque vem o pensamento, e agora? O medo, vem o medo, vem o medo ou não vem? Vem o medo ou não vem? Você precisa vencer o medo. Você precisa vencer o medo. Aí eu disse, Satanás, tu vai soltar. Aí eu, amor, deixa eu falar com ela. Não, porque ele sabe que eu sou raivosa. Eu entro logo. Direto. Amor, me dê aqui. Olha, minha senhora, é o seguinte, ou a senhora paga hoje, ou a senhora vai perder a casa. A senhora paga hoje, porque se a senhora não pagar hoje, vai pagar um monte de multa que está no contrato, ou então a senhora vai perder a casa. Porque se a senhora desfizer o negócio, eu que não quero mais vender a casa para a senhora, e a senhora vai esperar eu vender para outro, para devolver a sua entrada. A senhora que sabe, e tchau, não quero mais conversa. Faço o Pix agora, a senhora perde o negócio. Ele, amor, eu digo, calma, que o Satanás saiu. Saiu, na mesma hora a mulher fez o Pix. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Vença o medo, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém? O bispo olhou para mim, amor, e agora deu certo, era demônio, já saiu. Era demônio. Você tem que entender que Satanás vai vir, ele vai entrar, ele vai querer entrar na sua mente, nas suas emoções, mas você precisa perder o medo. Você precisa estar aí, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Qual é o livramento que você precisa? Qual é a situação que precisa mudar? Se posicione. Tenha uma mudança de mente. Eu e você nascemos para dominar. Amém? Para possuir. Está lá em Gênesis. Vocês vão dominar. Eu quero que você fique em pé agora. Nós vamos orar. E a oração hoje é na sua mente. Amém? Transicione. Eita, Deus está falando aqui. Transicione a sua mente para uma mente de milagres. Amém? Transicione a sua mente para viver milagres. Transicione a sua mente para viver o impossível, o extraordinário. Transicione a sua mente para mudar a situação que te cerca. Transicione a sua mente e comece a profetizar vida. Comece a profetizar milagres. Comece a profetizar cura. Comece a profetizar libertação. Satanás vai dizer, tu tem um passado. Você vai dizer para ele, o meu passado já foi destruído na cruz do Calvário. O meu passado. Satanás vai dizer para você, você não merece. Você vai dizer para ele, não é porque eu mereço, é pela bondade, pela graça dele, é pelo amor dele. Comece a mudar para que você possa viver o que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário para você. Você fica prisioneiro de situações, você fica prisioneiro de passado, você fica prisioneiro de mentiras, você fica prisioneiro de engano. Pode, Satanás, para correr, sair do seu território. Comece a liberar vida, comece a liberar milagre, comece a declarar. A nossa apóstola, ontem ela consagrou os netos ao Senhor, gêmeos. Mas ela passou anos orando, pedindo a Deus o milagre da sua casa. E ontem ela viveu o milagre da sua casa. Seu filho no altar, porque ela creu. Se você crê, levante sua mão e diga, eu creio. Coloque a mão agora sobre a sua mente. E agora você vai começar a orar pela sua mente. Você vai dizer agora para todos os pensamentos negativos, involuntários, para todos os dados inflamados do maligno, você vai expulsá-los na autoridade do nome de Jesus. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você nasceu para governar. E quem vai governar os seus pensamentos é o Senhor.
Quem vai governar os seus pensamentos é o Pai da verdade, é o dono da verdade, é o Deus poderoso, é o Deus soberano, é o Deus grandioso, aquele que governa céu e terra, aquele que governa céu e terra. Vai, Senhor, agora trazendo mudança de pensamento, vai tirando agora toda a insignificação, vai tirando agora toda a mentira de Satanás, vai desfazendo agora todo laço, vai desfazendo agora todo engodo de Satanás, vai destruindo na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos viver a tua verdade, nós queremos viver a tua promessa. Põe a mão na sua cabeça, diz: eu sou abençoado, eu vou prosperar, eu vou conquistar. Diga: eu sou cheio do Espírito, eu andarei em verdade, eu andarei em santidade, e eu possuirei a promessa. É isso que o Senhor tem para você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Continue orando, continue declarando vida, continue declarando vida. Satanás não vai fazer ninho na sua cabeça, Satanás não vai fazer ninho na cabeça de ninguém dessa igreja, Satanás não vai fazer ninho na cabeça de ninguém desse ministério, porque essa cabeça, ela é guiada pelo Espírito, ela está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Sua mente, sua vida está transicionada hoje. Cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo quebradas, pés estão sendo libertos, mãos estão sendo libertas hoje, na autoridade do nome de Jesus. Tristezas de corações agora, cadeados de corações agora estão sendo abertos, abertos para a palavra de vida, abertos para palavras da verdade, abertos para a palavra da bondade do Senhor. Aleluia, adore ao Senhor. Aleluia.